Atenção, alunos do primeiro ano do ensino médio, para o top de 3 segundos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Professor Raul mais uma vez então aqui, trazendo a hoje aula do quê? Leis de Newton, as famosas leis de Newton. O que que elas querem dizer para a gente? Quais são as leis de Newton? É isso que a gente vai ver na aulinha de hoje, tá certo? Então, se você tiver alguma dúvida no decorrer da aula, manda no chat aí que a gente tenta responder para vocês, tá certo? Então, já vou começar compartilhando a minha tela aqui para a gente já não perder tempo. Vamos lá, então? Bom, leis de Newton. É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Simples, rápido e prático. Primeira lei. Primeira lei, princípio da inércia. O que diz essa primeira lei, então, que é o princípio da inércia? Ela diz o seguinte: um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, sem que haja forças externas agindo sobre o corpo. Então, percebe que ela fala duas coisas. Ela fala do corpo em movimento e do corpo em repouso. Então, eu tenho aqui, meu celular, um objeto qualquer, eu coloco ele aqui, ele fica parado. Ele não fica parado? Então, por quê? Um corpo qualquer que está em repouso, que está parado, tende a permanecer parado, tende a permanecer em repouso. Tá vendo? O meu celular está parado, ele está em repouso. Por quê? Pelo princípio da inércia, primeira lei de Newton, um corpo que está em repouso tende a continuar em repouso, ou seja, um corpo que está parado tende a continuar parado. Então, por exemplo, você está aí com o seu caderno do lado. Se você não mexer nele, ele vai ficar parado, porque é a tendência do corpo. Outra coisa que o princípio da inércia nos diz é o seguinte, que um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Quando que a gente pode ver isso no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente bate o carro ou quando freia muito rápido, muito bruscamente, a gente tende a ir para frente, né? A gente fala que a gente é arremessado para frente. Por quê? Por causa do princípio da inércia. Porque, o carro está em movimento, tá vindo o carrinho aí vermelho em movimento, e quando bate ou quando freia muito bruscamente, a gente que também estava em movimento junto com o carro, tende a continuar em movimento. Então, por isso que a gente é lançado para frente. E tá aí a grande importância do cinto de segurança. Porque a gente não tende a ser arremessado para frente por causa do princípio da inércia, porque a gente está em movimento, a gente tende a continuar em movimento. E o cinto, então, ele segura a gente. Quando você passou o cinto aqui, na hora que você é jogado para frente, o cinto trava. Ou seja, você não vai ser arremessado para frente. Porque senão, você ia ser arremessado, você ia voar assim, ia passar pelo para-brisa e, decolar igual o Superman. Tá certo? Então, essa é a grande importância do cinto de segurança. Outro exemplo, numa corrida de moto, por exemplo. Então, o piloto estava lá, ele acabou perdendo o controle e ele bateu a moto. Quando ele bateu a moto, ele estava em movimento junto com a moto. Então, qual que é a tendência dele? Continuar em movimento, tá vendo? O piloto decolou aí, tá certo? Então, esse é o princípio da inércia. Segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. O que ele diz pra gente? O que esse princípio, o que essa lei fala? Ela fala o seguinte, que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração. Pô, meio estranho, meio confuso. Vamos traduzir isso daí? Então, traduzindo toda essa escrita aí, é o seguinte, simples. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Sem problema nenhum. A formulinha curtinha, fácil de gravar, tá certo? Então, eu coloquei do lado, que o FR é a força resultante. E por que esse N aí, professor? O que esse newtons? É a unidade de medida de força. Então, a unidade de medida de força é newtons, que a gente representa pela letrinha N de navio, tá certo? O Mzinho é a massa, que é medida em quilogramas, e o A é a aceleração, que é em metros por segundo ao quadrado, tá certo? Vamos fazer um exemplo? Vamos ver como é que a gente aplica essa fórmula, como que a gente aplica essa lei? Então, bora lá. Um carrinho de brinquedo é empurrado por uma certa força, como mostra a figura abaixo. Então, tá aqui a figurinha, um carrinho e tem uma força que está empurrando o carrinho. Nada demais. Sabemos que sua aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado e que sua massa é de 10 quilogramas. Qual será, então, o valor da força resultante nesse carrinho? Então,
só para deixar bem claro, eu tenho um carrinho aqui e eu tô empurrando ele, ó, meu dedinho, não tá aparecendo meu dedo. E eu tô empurrando ele com uma certa força F. E quando eu empurro ele, ele adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E o peso desse carrinho é de 10 quilogramas. E ele pede, então, qual que é a força resultante? A gente vai descobrir a força resultante quando eu voltar, porque eu vou jogar esse exercício lá na minha lousa para a gente resolver lá, tá certo? É rapidinho, hein? Ó! Opa! Aí, ó, não falei para vocês que ia ser rapidinho, ó. Já estamos aí na nossa lousinha, então. Então, bora resolver esse exercício. O que eu falei para vocês na outra aula que eu dei, que eu acho bacana? A gente destacar e anotar os dados do exercício. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Destacar os dados do exercício. O que ele fala? Que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. O que mais que ele fala? Ele fala que a massa é 10 quilogramas. Então, vamos anotar? Vamos escrever aqui do ladinho, ó. Então, vou colocar aqui, ó, os dados do exercício, tá certo? Que o exercício forneceu para a gente. Então, ele forneceu a aceleração, que é quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui ficou feio esses pontos. O que mais que ele forneceu? Ele forneceu a massa, que é quanto? 10 quilogramas. E ele quer saber o quê? A força resultante. Pô, vamos pensar. Eu passei para vocês, acabei de passar essa formulinha aqui, ó. Vou até colocar em destaque. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ó, olha aqui para o que a gente anotou. A gente sabe a massa. A gente sabe. A gente sabe a aceleração. E a gente quer a força. Só substituir. Tá certo? Então vamos lá substituir? Vamos fazer essa continha? Então vamos lá. Força resultante igual a massa. O exercício falou que é 10. Vezes a aceleração, o exercício falou que é 2. Olha que continha fácil. 10 vezes 2, tabuada de 2, tá certo? 10 vezes 2, então, é 20. Igual a 20. 20 o quê? 20 newtons. Então, só para ficar mais bonitinho aqui, ó, vou colocar em outra cor. Força resultante igual a 20 newtons. Beleza, gente? Da minha parte, era isso. Como eu disse, se ficar alguma dúvida, manda no chat que a gente tenta responder aí. A gente responde com certeza a sua dúvida. E agora, então, fica com a parte do Emerson, que ele vai complementar e falar da terceira lei de Newton, tá certo? Um abraço, até mais! Fala galera, belezeira? Aqui é o Emerson. Vou estar dando continuidade aí sobre as leis de Newton. Depois vou falar um pouquinho sobre a força-peso. Então, seguindo aí, dando continuidade no que o Raul já disse, ele explicou para a gente aí sobre a primeira e a segunda lei. E a gente tem também a terceira lei, que é a lei da ação e reação. A lei da ação e reação diz assim: toda ação produz uma reação de mesma intensidade, porém com sentido oposto. Ah, mas o que quer dizer isso? Bom, toda ação, ela produz uma reação de mesma intensidade, ou seja, de mesmo valor numérico, porém com sentido oposto. Bom, vamos entender isso melhor agora nesse exemplo aqui. Bom, a gente tem duas bolinhas, uma azul e uma laranja. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui duas bolinhas. Sabe aquelas bolinhas de máquina de chiclete que tem nos bares, no shopping? Aquelas que pinga, né? Então, vamos imaginar que a gente tem duas aqui, uma em cada mão. E se a gente jogar elas uma contra a outra, uma vai para lá e outra vai para cá. Uma para a direita e outra para a esquerda. Então, é exatamente o que está acontecendo aqui, olha. Imaginando aqui a bolinha azul, a bolinha A, e a laranja, a bolinha B. Então, no momento que você joga uma contra a outra, a gente tem aí o par ação e reação. Então, no momento
em que elas colidem, a gente tem aqui esse FBA, que quer dizer a força que B faz em A, ou seja, a força que a bolinha B, a bolinha B, a laranja, está fazendo em A, ou seja, empurrando ela para cá, né? E o FAB é a força com que a bolinha azul está fazendo aqui na laranja, empurrando ela para cá. Então, é isso que diz a terceira lei de Newton. Seguindo com outro exemplo, a gente tem, né, nos jogos de futebol, quando o jogador chuta a bola, no momento em que ele acerta essa bola, que o pé, a chuteira, entra em contato com a bola, a gente tem a ação e reação. A mesma força que o jogador aplica na bola ao chutar ela, é a mesma que a bola faz no pé do jogador. Seguindo com outro exemplo aqui, veja, a gente tem um rapaz segurando uma arma, né, bem grande, e ele tenta acertar o alvo. Mas, pelo jeito, ele não conhece a terceira lei de Newton, né? Porque olha o tamanho dessa arma. A força com que essa bala, esse projétil sai daqui, é a mesma força que empurra esse cano gigantesco para trás. E pelo jeito ele não sabia disso, né? Olha lá, vamos ver mais uma vez. Olha lá. Então, gente, essa é a nossa terceira lei de Newton. Vamos imaginar um outro caso que uma pessoa vai lá e te dá um tapa bem aqui. Isso foi a ação que ela fez acertando a mão dela no seu braço. A sua reação vai ser dar um tapa nela? Acertar o braço dela? Não, né? Tá errado. No momento em que essa pessoa acertou o seu braço aplicou a mesma força na mão da pessoa que te bateu. Então, é o que acontece também com os lutadores, né? No momento em que eles acertam um soco, né? Então, o lutador acerta o soco com uma certa força, mas o rosto de quem recebeu o soco, né, também aplica a mesma força na mão do cara que acertou. Então, por isso que às vezes até alguns lutadores dão o soco, né, e acabam machucando a mão, porque o rosto da pessoa fez a mesma força na mão do cara que acertou. Bom, gente, então é isso que nos diz a terceira lei de Newton. Mais um exemplo aqui para a gente terminar essa terceira lei. Muita gente confunde. Vou dar o exemplo aqui do cavalo e da carruagem. O cavalo, ele puxa a carruagem, certo? Mas como que ele puxa? Se, por exemplo, o cavalo ele sai correndo com 1000 newtons de força para cá. Se a carreta, pela ação e reação, a carreta também aplicaria 1000 newtons para o sentido oposto, né? Mas aí, gente, eu tenho que analisar esse é outro caso, eu tenho que analisar quais forças que está atuando no cavalo e quais forças que está atuando na carroça. Por isso que o cavalo consegue puxar a carroça, tá bom? Então, vamos dando continuidade aqui, falando um pouquinho sobre a força-peso. Bom, gente, a força-peso, ela possui o mesmo módulo da força gravitacional que atua sobre um corpo. Mesmo módulo quer dizer mesmo valor numérico. Então, todos os objetos sobre a superfície da Terra estão sob a ação da força gravitacional da Terra e a força-peso equivale a essa força. Então, a força-peso equivale a essa força, né, de atração gravitacional da Terra. E aqui a gente tem uma imagem da Terra, e dependendo de onde a região que a gente tiver aqui, ó, na Terra,
o peso, né, ele sempre vai apontar na direção vertical e para baixo, sempre apontando para o centro da Terra. Então, aqui, ó, se a gente tiver aqui na direita, que parece na diagonal, né, mas a gente vai estar em pé aqui, essa força vai apontar verticalmente para baixo. Se a gente tiver aqui embaixo, aqui, ó, a mesma coisa, vai apontar, a força-peso vai apontar verticalmente para baixo. E como que a gente calcula essa força-peso, né? Bom, é bem simples e tá bem aqui, olha, a força-peso, ela é o produto da massa vezes a gravidade. Então, a gente tem que fazer essa continha da massa vezes a gravidade que a gente está, que é a gravidade da Terra. Muita gente confunde, né, quando vai lá na farmácia, né, na balança, e fala que vai se pesar. Mas não é correto a gente falar isso. Por quê? Porque o peso, ele é a nossa massa vezes a gravidade. Então, o que a gente está medindo na balança é a nossa massa, não o nosso peso. Então, por exemplo, eu vou lá na balança e subo lá e aparece 80 quilos. 80 quilos não é meu peso, é a minha massa. 80 quilogramas. Para eu saber o meu peso, então eu tenho que colocar 80 quilogramas aqui na onde está esse eminho e fazer vezes a gravidade da Terra, que é 9,81, que na maioria das vezes a gente utiliza como 10 aí nos exercícios, né? Então, 8 vezes 10, 80 vezes 10 vai dar 800 newtons. Então, meu peso aqui na Terra é 800 newtons. Lembrando que isso é aqui na Terra, né? Porque se a gente for pensar, vamos para a Lua agora, por exemplo. Lá na Lua é outra gravidade. Lá, se não me engano, é 1,6 a gravidade lá, metros por segundo ao quadrado. Então, é muito mais baixa do que a gravidade da Terra. Então, para eu saber o meu peso lá na Lua, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui, ó, colocar 80 quilogramas, porque minha massa, ela nunca vai mudar. Depende, eu estando na Terra ou eu estando na Lua, ou estando em Marte, a minha massa é sempre 80 quilogramas. E aí eu tenho que multiplicar pela gravidade de onde eu estiver. Então, agora eu tenho certeza que quando vocês forem na balança, vocês não vão mais falar que vão se pesar. Vão falar que vão medir a sua massa. Tá joia? Então, gente, depois dessa tabelinha aqui, ó, eu tenho certeza que vocês não vão mais esquecer. Então, ó, aqui a tabelinha do peso e da massa. Então, o que é o peso? Bom, o peso, ele é uma força, como eu já disse antes lá. E a massa, o que é? Bom, a massa, ela é a quantidade de matéria que tem tal objeto que você quer medir a massa. Eu, por exemplo, eu tenho uma quantidade de matéria. Eu tenho 1,80 de altura. Uma pessoa que tem 1,60 tem outra quantidade de matéria. Então, e o lugar que tiver, o lugar que a gente tiver, influencia no peso? Sim, né? Como eu acabei de falar. Aqui na Terra, a gente tem um peso. Lá na Lua, a gente ia ter outro peso por causa da gravidade, que é diferente, né? Aqui na massa, o lugar influencia? Não, né? Porque, independente do lugar de onde eu estiver, minha massa sempre vai ser 80 quilogramas. E como se mede o peso? Bom, o peso, a gente geralmente usa um dinamômetro. O dinamômetro ele serve para medir força, e depois vocês podem pesquisar, tem dinamômetro de vários tipos, digital, de tubo, etc. E como se mede a massa? Bom, a massa, que eu acabei de dizer, a gente mede na balança, né? Então,
quando a gente está subindo na balança, não estamos medindo, não estamos pesando, estamos medindo nossa massa. E qual a unidade de medida do peso? O peso a gente mede em newtons, que a gente representa pela letra N. E a massa a gente mede em quilogramas, que a gente representa pelo kg. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E é isso aí. Abraço, até mais.